o quanto da persistência é válido e o quanto ela começa a ser não inteligente, vamos dizer assim. Difícil ter assim uma regra para isso, né? Tem que ver que cada situação é um caso. Tem momentos, claro, que chega uma hora que não adianta você insistir numa coisa, não vai ao contrário, vai insistir num erro. Se tiver numa coisa errada, vai insistir no erro. Você se consideram um formador de times? Eu, curiosamente, quase todo mundo que trabalhou em volta de mim, desde quando eu comecei a empresa, ficou. O incorporador, na minha opinião, tem que ser que nem um clínico geral. O incorporador é um grande maestro, né? Ele tem que orquestrar Sim. todos os instrumentos para que eles funcionem. Sim, exatamente. Mas ele tem que saber tocar cada um deles. Sim. Tudo que eu gosto de fazer é fútil. E tudo que eu acho que é importante é chato. Você se força? As coisas que você não gosta muito, você se força? Se for importante, sim. Alguma coisa te deixa enfurecido, te tira do prumo, ou hoje em dia você já está equilibrado a ponto de nada te... Não, hoje o problema que mais me deixa assim é a insegurança jurídica nesse país. Eu sempre falo uma coisa, a gente não pode se dar ao luxo de correr o risco de quebrar. Sejam todos muito bem-vindos ao Titãs do Mercado Imobiliário, um programa que veio trazer inovação, conhecimento na prática. Você que é empreendedor do mercado imobiliário, incorporador, corretor de imóveis, empreendedores em geral, eu tenho certeza que esse programa vai trazer muitos insights, muito conteúdo poderosíssimo para você. E vocês sabem que eu fiquei muito tempo absorvendo conteúdo na internet e muito do que a gente escuta são de pessoas que têm uma teoria muito importante, mas muito pouca prática. E a ideia foi trazer um conteúdo exclusivo num papo super direto com os maiores incorporadores, com os maiores empreendedores do mercado imobiliário brasileiro, que são os verdadeiros titãs, aquelas pessoas que fazem acontecer. E tudo isso foi baseado numa leitura. Eu fiz há alguns anos, eu tive a felicidade de conhecer esse livro, que ele se chama Real Estate Titans. É um livro em inglês, ele não foi lançado no Brasil, e ele conta a história dos maiores empreendedores do mercado imobiliário americano, que foram as pessoas que fizeram história. Alguns deles eu tive a oportunidade de conhecer, assim como o meu convidado de hoje, que é um titã, um verdadeiro gigante do mercado imobiliário, que escreveu a história. Muito do que a gente conhece hoje, das inovações, muita coisa que a gente tem hoje é devido à ação dessa pessoa. E eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights, adquirir muito conhecimento com esse bate-papo de hoje, que eu estou super empolgado, porque eu tenho um carinho muito especial. As famílias são amigas de longa data e uma admiração assim gigantesca por tudo que ele fez, por tudo que ele contribuiu para o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que você vai se inspirar muito. Meyer, bem-vindo. É uma honra ter você aqui comigo no Titãs para gravar esse programa. A gente vai falar muito sobre o mercado imobiliário, sobre a sua trajetória e também sobre a sua jornada pessoal, que eu tenho certeza que isso tem muito a contribuir para os nossos telespectadores. Então, muito obrigado pela tua presença, bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado a você, Ale, pelo convite, tá certo? Uma honra para mim estar aqui com você. E ele está recebendo a gente hoje na casa dele, né, que não é habitual abrir a casa para receber. Então, muito obrigado pelo teu tempo e obrigado por tudo que você fez e faz pelo setor imobiliário. Mery, eu quero abrir perguntando qual é a principal característica sua como profissional, como empreendedor, como pessoa, que te levaram a chegar até aqui com todo esse sucesso? Veja bem, acho que a maior característica minha é a raça, é não desistir facilmente. Infelizmente, na minha vida, as coisas não caíram do céu facilmente. Tudo eu tive que lutar, batalhar para que elas saíam certo. E eu não desisto fácil. Eu sempre vou assim, muito atrás, entendeu? Então, eu acho que é importante na vida você ter uma boa formação acadêmica, ter uma experiência, trabalhar em algum lugar para aprender as coisas, mas eu acho que a raça faz muita diferença, você se esforçar para conseguir o melhor que você pode fazer. Sem dúvida, excelente conselho. O quanto da persistência é válido e o quanto ela começa a ser não inteligente, vamos dizer assim, ela começa a passar do limite que você já deveria ter trocado e ir para outra. Difícil ter assim uma regra para isso, né? Tem que ver que cada situação é um caso. Tem momentos, claro, que chega uma hora que não adianta você insistir numa coisa, não vai ao contrário, vai insistir num erro. Se tiver numa coisa errada, vai insistir no erro. Então tem que saber que tem horas na vida que tem que mudar. Mas também não pode desistir fácil, tem que lutar bastante. Difícil ter uma regra para dizer quando seguir em frente, lutar mais um pouco e quando desistir. A percepção do empreendedor é que fala. Inovação.
falar um pouco do que você viu, que ninguém mais viu, aquelas inovações ou aquele feeling do empreendedor que levaram você a trazer tanta inovação e ter todo esse sucesso aí de tantos anos? Eu sempre fui um cara assim, eu nunca fui muito bom de mexer nas coisas quando aparece inovação, mas eu sempre gostei de inovação. Então eu me lembro quando apareceu o primeiro fax, não lembro se foi o fax ou o computador que veio primeiro, foi a primeira empresa de todo mundo que eu conheço, meus amigos, as incorporadoras, tudo, até um fax, né? Então eu falei assim, eu aprendi até com um amigo meu que trabalhava no banco, era diretor financeiro de um banco, o banco tinha um fax, eu adorei aquilo lá, comprei um fax. Quando surgiu o computador, eu fui a primeira empresa a ter um computador. Eu não tinha nem ideia como é que usava. Eu levei, aliás, muitos anos para aprender a mexer. Mas eu tinha um computador e alguém que saberia mexer. Então, eu sempre fui um cara assim, que eu gostei das inovações, sempre gostei. E aí foi indo. Então, por exemplo, quando a gente fez o primeiro lançamento imobiliário pela internet, do Brasil, provavelmente o primeiro do mundo. Isso foi um golaço. Foi um golaço. Então, mas isso não foi ideia minha, foi ideia do nosso diretor de marketing na época, era o Rogério Santos, que ele quem teve a ideia, e ele entrava na minha sala cada dia com uma ideia, e eu sempre, às vezes você tinha que botar um pouco de rédeas nele, porque senão não tem limite. Mas de vez em quando vinham umas ideias top, e essa foi uma que foi. Então nós lançamos o primeiro empreendimento imobiliário em 1999, imagina. Então naquela época tinha que botar um anúncio no jornal, avisar as pessoas para entrarem no site. Então era assim. Aí fomos o primeiro a lançar pela Second Life, pela Twitter. Nós fomos o primeiro, a Atual X, né? E, então, assim, tudo que tinha de inovação... O Rooftop, né? O Rooftop foi uma marca que nós registramos há mais de 35 anos atrás. Está registrada ainda essa marca? Está registrada, tá. Mas hoje o mercado inteiro já usa. Mas na época deve ter sido um grande... Era um diferencial, porque a gente chegou à conclusão que para acelerar o ritmo de obra, em vez de fazer 2 subsolos, fazia um subsolo só, deixava o térreo para usar para estacionamento de carros e jogava o lazer lá em cima. Foi uma solução até mais construtiva, mais foi de produto. Foi um misto de tudo, porque quem mora num 2 dormitórios de 50, de 60, 70 metros quadrados, não dá para fazer uma festa e convidar os amigos no aniversário que não cabe direito. Sim. A opção do rooftop tinha um salão de festas grande, tinha piscina, tem sauna, tinha tudo lá. Era muito legal. E muitas pessoas às vezes não gostam de tomar sol no térreo, porque os vizinhos ficam olhando. Enquanto que lá em cima não, era exclusivo. Muito bacana. Então foi bom. Então várias inovações no mercado aí tivemos. Meyer, você começou a falar do Rogério, né? Você teve realmente pessoas brilhantes, o Romeu também, que eu admiro demais. Sim. Então você foi um grande formador de líderes, né? Como é que é o teu relacionamento? O que você olha na hora de formar um time? E como é que isso foi importante para você na jornada? Assim, mais uma vez, eu não tenho muita regra. A gente vai conhece a pessoa e sente na hora que está conversando. A contratação do Romeu foi uma coisa interessante, porque o Carlos Alberto Júlio, que era nosso amigo, depois virou nosso conselheiro, grande cara, ele me apresentou o Romeu, que era para ele tentar nos dar uma consultoria. Tipo assim, uma vez por semana ter um dia com a gente. No meio do papo, quando acabou a conversa, eu olhei para o Carlos Júlio, ele olhou para mim e falou: você está pensando o que eu estou pensando? Estou. Vamos contratar full time? Feito. Quantos anos ele ficou na companhia? Ixi, agora não lembro. Muitos, né? Uns 20, acho, né? Não sei, por aí. Incrível, né? Essas relações são... Mais, talvez, 2000, por aí, não lembro. Uns 20 e pouco. Vocês se consideram um formador de times? Eu, curiosamente, quase todo mundo que trabalhou em volta de mim, desde quando comecei a empresa, ficou. Então, eu conseguia manter todas essas pessoas em torno de mim, eu consegui manter bem. No segundo escalão, eu não tinha a mesma coisa, eu perdi muita gente. Será que pelo contato direto com você, pode ser? Eu não sei dizer, eu acho que eu conseguia motivar a turma bem, um pouco desafiando eles, um pouco até ensinando algumas coisas, trocando ideias. Eu sempre consegui manter o meu time comigo. O time de baixo nem sempre a gente conseguiu. Meyer, me conta, que conselho você daria para alguém que está empreendendo no mercado imobiliário? Pode ser uma incorporadora, alguém que está começando agora ou que começou há pouco tempo, dono de imobiliária. Que conselho você daria com todo o teu conhecimento, a tua bagagem? Olha, primeira coisa eu acho, tem que ter uma boa formação acadêmica. Tem que aprender a matemática financeira, que eu acho que foi o instrumento que mais me ajudou na vida. Numa época que ninguém conhecia a matemática financeira, eu dominava ela bem. Isso me ajudou muito. Eu ganhei muito dinheiro por causa da matemática financeira. Mas eu acho, então, primeiro, uma boa formação acadêmica e depois fazer uma experiência. Vai ser estagiário, vai trabalhar um tempo numa empresa. Antes de começar o próprio negócio. Aprende com o dinheiro dos outros.
entendeu? Primeiro treina, aprende desenho. Essa vale ouro, hein? E depois que você achar que você já está confiante, fala, agora eu já aprendi, agora estou bem, porque você vai conhecer os players do mercado, vai conhecer quem são os bons arquitetos, os bons calculistas, os bons projetistas de hidráulica e tudo. Você vai conhecer tudo, na hora que você achar que você já está com conhecimento suficiente para empreender por conta própria, vai em frente. E quem já está no mercado, já aprendeu ou não aprendeu, mas já está com a empresa rodando? Tem que conversar, fazer cursos. Eu me lembro, meu primeiro ano de formado, eu fiz 7 cursos à noite. Dá um exemplo. Instituto de Engenharia, fui aprender organização e métodos. Eu fui lá, fui fazer um curso de instalação elétrica que eu achei que a minha formação não era boa, de formação elétrica. Em hidráulica eu tinha até trabalhado um pouco, mas elétrica não manjava nada. Hoje você recomendaria o quê? Um pouco de tudo. Eu fui fazer curso de gerenciamento da construção, de racionalização de obra. Então, tudo é importante. É que o tempo, as coisas mudaram. Então, hoje, eu iria assim, tem que aprender redes sociais, que é um dos melhores instrumentos de vendas. Sim. E aí depende se quer ter uma formação mais técnica, ou mais comercial, ou mais financeira. E depende. Tudo é importante. Entendeu? Isso é verdade. Às vezes coisas que você nem correlaciona, depois viram um conteúdo que você aplica nos negócios. Claro, porque é o seguinte... Qualquer vivência é válida. O incorporador, na minha opinião, tem que ser que nem um clínico geral. Tá? Ele não pode ser só o especialista, porque você vai num médico, o cara cuida do estômago, mas dá problema, você toma um remédio que é ruim para o coração, e aí você toma um negócio que é para o coração, mas não é ruim para o rim. E aí, então tem que ter alguém, um clínico geral, que entende um pouquinho de tudo. É um pouco do business, um pouco do marketing, um pouco do financeiro, um pouco de obra, para você poder juntar tudo e coordenar esse trabalho. O incorporador é um grande maestro, né? Ele tem que orquestrar sim. todos os instrumentos para que eles funcionem. Sim, exatamente. Mas ele tem que saber tocar cada um deles. Sim. Nem que ele não seja o melhor violinista nem o melhor pianista, mas ele tem que saber tocar todos. Perfeito. E tem uma pergunta sobre o seu lifestyle, né? Os empreendedores se perguntam, né? Como deve ser o lifestyle de um titã. Eu sei que você tem uma rotina bem atípica, mas eu queria que você contasse um pouquinho o que para você faz bem, como é que você toca a tua rotina, como é que você equilibra as várias partes da tua vida entre lazer, trabalho, família. É assim, eu comecei minha vida, aos 22 anos eu abri a Tecnisa. Estava no 5º ano da faculdade. Tinha um pai financeiramente muito bem, mas eu fiquei independente dele aos 19 para 20 anos, financeiramente. E essa história é fantástica. A história é bonita. Eu tinha um Puma, que era um carro esporte, eu devolvi, saí andando de ônibus. Conta que, sabe que as pessoas vão no show do Rolling Stones, por exemplo, para ver a mesma música, né? Por mais que você já contou essa história, eu acho que ela é fantástica, vale a pena repetir. Que era o seguinte, quando eu nasci, meu pai era muito pobre. Quando eu era garoto, meu pai era talvez o mais rico de todos dos pais dos meus amigos. Mas a minha mesada era a menor de todas. E meu pai era muito linha dura, meu pai era engenheiro civil também. E era linha dura. Quando eu fiz 18 anos, 17 anos ganhei na loteria esportiva, uma graninha. Doei um pedaço do dinheiro, meu pai estava construindo uma sinagoga, e o resto botei na poupança. Não tinha um porteiro também? Né? Junto, meio a meio com o porteiro. Meio a meio, você meio... O porteiro tinha casado. Meio 50 com o porteiro. Foi, ele que deu a ideia. Eu vim entrando no prédio Muito bom. E ele falou, quer jogar comigo? Ele jogava sempre meu primo. Essa semana meu primo não quis jogar, eu joguei e ganhamos. Então foi muito legal. E aí, quando eu negociei com meu pai, que se eu entrasse na Poli, né, que ele me daria um carro esporte, que era o Puma, que era o carro mais legal que eu tinha. Eu entrei. Só que 19 para 20 anos, eu queria estudar na Inglaterra, nas férias, e meu pai estava com uma indústria indo muito mal, estava nervoso, e quebrou um pau. Aí devolvi tudo que eu tinha, devolvi o meu carro, devolvi tudo. Nunca mais... Você deu a chave na mão dele. Nunca mais peguei um centavo. Aí, dia seguinte, você andando de ônibus, comecei a dar aulas particulares. Aí, Matemática, física, química, tudo. O que tivesse lá, eu dava lá. Eu consegui uma mulher que ela tinha vários alunos, era em dezembro, estava todo aluno para exames, depois todo mundo para a segunda época, e hoje em dia chama recuperação. Você era bom professor, todo mundo passou de ano? Eu sempre tive boa didática, os caras foram muito bons. O track record de aprovações foi alto. Eu sou bom. Modéstia à parte, mas eu tinha uma boa didática. Eu cheguei a bater em aluno, já dormi na casa de aluno, véspera de prova, de exame, que o cara tinha que tirar uma nota super alta e tirou. Então, assim, e aí eu comecei então a ter que dar aulas particulares para manter. Depois de 4 meses eu comprei um Fusca, um Volkswagen, que era aquele carrinho simples para pagar em 24 meses, e fui levando até me formar. Branco. Você devia ter guardado ele. É verdade. E aí foi indo, até começar e tal. Uma coisa que eu acho muito importante
Você falou o que sugerir para alguém. Quando eu era estagiário, porque eu estava dando aula, eu ganhava um pouco, mas eu não aprendia. Eu preciso fazer estágio. Então, quando eu estava no 4º ano, comecei a fazer o estágio primeiro em hidráulica. Depois de alguns meses, fiz o projeto inteiro de um prédio em Guarujá e tudo, depois descobri que eu não gostava de hidráulica. Aí fui para a obra. Aí, eu fazia um estágio numa obra de um amigo meu, aliás, fui lá, conheci teu pai, na Tecnion, e lá nessa obra, na Bandeira Paulista, eu ganhava muito mal. Uma coisa interessante, quando eu fui conversar com o dono da construtora, eu tinha conhecido ele, fui lá, fui até na obra, ele falou, olha, eu não vou precisar de estagiário agora, eu vou precisar daqui 15 dias, volta daqui 15 dias. Eu falei, vou ver o seguinte, eu trabalho esses 15 dias de graça. Ele falou, bom, então tudo bem, então começa. Aí, trabalhei os 15, deu um mês, não me pagou, quando deu 2 meses, ele falou, me pagou, mas me pagou inclusive os 15 dias que eu trabalhei também. Mas eu ganhava um salário muito baixo. Os meus amigos da minha classe ganhavam 3 vezes o que eu ganhava, mas eu aprendia e eles não. Naquela época, a hora de computador era muito cara. Então, eles pegavam alunos de faculdade para fazer conta, fazer multiplicação, contas na calculadora. Então, quando alguém ainda aprendia um pouco mais, o cara calculava só pilares, o outro calculava só vigas, o outro calculava só lajes. O cara não aprendia nada. E eu ganhava 1/3 do que eles ganhavam, mas eu aprendia muito. Pagar para aprender. Pagar para aprender. Então, você vai fazer estágio, dane-se quanto é o salário, não importa. O importante é uma oportunidade boa para aprender. Fantástico. Isso é muito bom. Fantástica essa dica. Meyer, eu queria te perguntar qual, assim que você falou, né, que errar com o dinheiro dos outros. Eu queria perguntar qual foi o teu maior erro, porque assim podem aprender com o teu erro para não terem que fazer os erros próprios. Então, qual foi o teu maior erro para compartilhar aqui com a turma, empresarialmente? Eu acho que o meu maior erro foi assim, quando nós fizemos o IPO, até o IPO nós nunca tínhamos perdido 1 centavo. Quando eu falo perder, é em CDI. Nenhum projeto na vida, em 30 anos de existência, nunca tinha perdido 1 centavo. Todos os empreendimentos que nós fizemos, todos lucrativos. Fantástico. Pós-IPO, tinha uma pressão muito grande dos bancos de crescer. Crescer e diversificar, não só geograficamente, mas em segmento de renda também. Então, de repente, do dia para a noite, nós começamos a construir em Manaus, em Fortaleza, em Brasília, em Goiânia, em Curitiba, no Brasil inteiro. 26 cidades nós fomos construir. E em segmentos médio, alto, baixo, todos, entendeu? Isso foi um exagero. E na época eu me lembro que eu falava assim, olha, a gente entende um pouquinho de mercado imobiliário, mas o mercado de capitais eu não entendia nada. Estava começando. Então eu tinha que seguir a orientação de quem conhecia, dos banqueiros. E eles falavam, se você não... Eu falava assim, mas está muito difícil. Não tinha mão de obra, não tinha material, não tem como cumprir os gás. Ele falou, se você não lançar e não crescer, você é carta fora do baralho. Então a gente foi obrigado a crescer. E isso, quase todas as empresas quebraram um pouco a cara, porque o crescimento foi exagerado. Aí começou a ter um pouco de estouro de custos, obras atrasaram, e isso criou um grande problema para todo mundo. Entendeu? Eu lembro bem dessa época. E o aprendizado qual foi? Que incorporação é um game regional? É o seguinte, o business incorporação, você tem que conhecer e tem que saber qual o coisa. A tua região. Não, você tem que saber assim, e uma coisa que é talvez o conselho que a gente estava até conversando um pouco antes, não dá um passo maior que tua perna. Sim. Na época, eu estava dentro do plano conseguir, a gente teria até saído bem, mas foi assim, foi um crescimento exagerado. O que nos complicou muito foi quando vieram os extratos, que isso é uma coisa que, para quem não está familiarizado, o cliente que comprou um apartamento, um imóvel, ele, pelo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 53, a gente não poderia reter todo o dinheiro dele, teria que devolver alguma coisa, mas não diz quanto. Então, a gente sempre colocou nos contratos uma condição, então, abate as despesas de publicidade, despesas de venda, etc., e devolve 30% do valor, os valores eram fixos, e sempre funcionou. Do dia para a noite, o pessoal começou, e os clientes começaram a ir para a justiça, e os juízes embargadores começaram a mandar devolver todo o dinheiro, sem bater nenhuma despesa, corrigido. Isso foi assim, nós tínhamos 20 mil unidades em contrato, e tivemos mais de 11 mil que pediram devolução. 55%. Mais de 55%. E aí você atuou de uma forma... Nós perdemos uma fortuna, né? E a empresa, eu preciso mais injeção de capital, nós injetamos capital na física. E foi. É uma coisa assim...
Porque na vida é o seguinte, quando você perde dinheiro por uma culpa tua, é chato, mas vamos falar, é justo. Se eu escolhi um projeto errado, até certo ponto até mereço que não deu certo perder. Mas quando a culpa não é tua, sabe, você está passando na rua e vem uma bala perdida e te acerta, aí é duro, porque você faz tudo direitinho, tudo dentro da lei, tudo certo, de repente, por decisão... Tem fatores exógenos que você não controla. Né? Então, mas assim, a gente poderia estar prevendo que isso poderia acontecer. O risco na vida é uma coisa assim, a primeira vez que você corre um risco, você toma o maior cuidado. A segunda vez, você toma um pouquinho menos. A terceira vez, chega uma hora que você corre o risco todo dia, você se acostuma com o risco. E você não para mais para pensar que esse risco existe. Você passa 40 anos fazendo um jeito, isso nunca aconteceu, não dá para acordar um dia e falar, opa, toma cuidado com isso aqui. Você é um esportista, um atleta, não sei se você escala coisa, mas todo mundo que tem um desafio, você às vezes corre um risco, e depois que você faz isso todo dia, você se habitua ao risco. Você não está mais preocupado. Como trazer uma carga de realidade, ainda mais no Brasil, que os riscos que você não controla podem ser realmente grandes? Como é que você consegue trazer isso para o teu dia a dia? Acho que tentando ficar um pouco de fora do negócio e tentando olhar por fora e pensar em tudo que pode acontecer. Pensar sempre também no pior. Não só ser tão otimista nas coisas, mas pensar, são às vezes um pouco... Você sabe que o Samzel, quando ele entrava no negócio, ele sempre... O que ele fazia para entrar? Ele sempre fazia o pior cenário possível da maior cagada que poderia acontecer. O que poderia perder mais dinheiro. E daí ele entrava se ele pudesse suportar o pior caso possível. Mas aqui eu sempre fiz isso para tudo, eu chamo de capacidade de suporte. Eu calculava, por exemplo, o quanto eu teria que, vamos dizer, baixar um preço, fazer uma coisa para empatar, para não perder, né? E fazia simulações para tudo isso. Mas quando apareceu o distrato, foi uma coisa tão fora do normal que é... Cisne Negro. Cisne Negro, do Caleb, é isso. Então, assim, é uma coisa que não dá para prever. Cair um raio na tua cabeça na hora que você está passando na rua. E aí? Vai deixar de sair de casa? De jeito nenhum. Então, é isso que é o Quando a gente está no jogo, algumas coisas você algumas coisas acontecem, entendeu? Falando um pouquinho E o distrato nos pegou, ele atingiu a maioria do mercado. Quem estava na baixa renda não teve distrato, porque o financiamento, o cliente assume ele no chão, na planta, né? Sim. Então não tinha distrato. Na média alta que teve distrato, mas as cidades onde a gente estava, que teve mais, vamos dizer, perda de valor, pico de distrato, aconteceu no pico de entregas nossas. Então foi uma coincidência também muito grande. Tempestade perfeita. Em cima de um momento crítico. Falando um pouquinho de risco, tem alguma coisa que te traz insegurança? Você tem medo de alguma situação, algum momento, algo do mercado? Hoje tem demais. Quando começamos a construir, a gente trabalhava com uma margem desse tamanho, grande, e um risco desse tamanho. Tá certo? Inverteu, né? Inverteu. Hoje o risco é desse tamanhão e a margem é pequena. Isso é uma lição importante, mas explica isso às pessoas que hoje entram no mercado, né, entender como é que é o risco-retorno do mercado imobiliário. Não, mas vou explicar algumas coisas, por exemplo. Quando começamos, nos primeiros anos nossos, eu lançava um prédio, por exemplo, branco. Se eu quisesse entregar ele cor-de-rosa, era problema meu. Eu fazia o que eu quisesse. Por quê? Mas eu não prometi que seria branco. Eu fiz um prédio e mostrei que era branco, mas eu entreguei cor-de-rosa. Não tinha problema. Não existia muito direito do consumidor. Desde 1990, né, com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor começou a ter muito direito. Aí qualquer material publicitário faz parte integrante do contrato, tudo é coisa. E aí o consumidor ficou, inclusive, mais exigente. Começou a reclamar de muita coisa e começou a fazer. Então, isso foi uma coisa que aconteceu, o Código de Defesa do Consumidor foi uma coisa. Fora tudo, em 88 começou o Ministério Público, que começou a ter uma força muito grande, tá certo? E até hoje tem assim, o Ministério Público vem de vez em quando e com questões completamente dentro da lei, sem nada, mas questionam e breca tudo, para tudo. E a própria prefeitura, né, que de vez em quando também. Então, antigamente tudo era mais fácil. Aprovava um projeto muito rápido, as leis eram muito mais simples. Hoje tem uma complicação de leis, ao mesmo tempo na prefeitura tem uma lei que diz que sim, tem uma que diz que não. E aí quem está lá para julgar morre de medo de aprovar, porque eles respondem com os bens pessoa física, por qualquer eventual falha. Então, assim, ficou muito difícil. Então, entre Ministério Público, Prefeitura e Direito do Consumidor, ficou o risco muito alto. É muito comum vizinhança se juntar e no Ministério Público embargar uma obra, muitas vezes por motivos sem lógica nenhuma.
simplesmente porque estava perdendo uma vista. Mas no Brasil, perder vista não faz parte da lei. Então tem coisas assim. E daí você estava falando que o retorno era muito mais alto para um risco pequeno, e hoje você entende, quer dizer, é um retorno pequeno para um risco alto. Hoje a concorrência ficou muito grande, entrou muito recurso no setor, depois dos IPOs, muitos fundos também financiando empresas de capital fechado. Então a liquidez do setor aumentou muito, tem muita concorrência e as margens começaram a ficar muito apertadas. E o risco aumentou demais. Isso é verdade. E muita gente não entende, né, quando existem leis urbanísticas, né, que quando elas afetam a margem, o preço altera para o consumidor final, né? Quem é prejudicado ou beneficiado, no fim, é a ponta final. O pessoal sempre costuma acusar nós incorporadores de especuladores imobiliários. Nós não somos. Nós ganhamos margem. Todo mundo trabalha com uma margem igual, mais ou menos padrão. Por quê? Se o terreno sobe, quem ganha é o dono do terreno. Ele que é o cara que se aproveita de uma especulação imobiliária. Nós, quando compramos o terreno, a gente vê o custo do terreno, o custo da obra e põe uma margenzinha de lucro. Mas não, a gente está falando da margem, que o que mexe na legislação altera a margem na ponta final. Nós não somos especuladores imobiliários. Nós ganhamos margem. A gente pega o custo, o terreno, mais construção, mais despesa, mais etc., e cobra uma margenzinha em cima. O consumidor incorporador é uma indústria, né? Sim. A matéria-prima é o terreno, mas não é ele que se beneficia disso. Com uma diferença que eu sempre falei, nós somos uma indústria de protótipos. Entendeu? Explica. Porque a gente não faz um negócio sincero, a não ser baixa renda, que talvez dê para você repetir um projeto em série, raramente você consegue pegar um projeto que você executou e executar idêntico outra vez de novo. Em outras palavras, cada projeto é um projeto. Cada projeto, porque o tamanho do terreno é diferente, a legislação é diferente, o mercado é diferente. É muito difícil repetir. É uma alfaiataria. Você não entra numa linha de produção. Não. Nós não somos, não somos uma indústria escalável. Não. Porque cada empreendimento é você faz um projeto novo, com tudo diferente, muda tudo. É muito raro. Eu já consegui repetir algumas vezes projeto lá atrás. Era muito comum ter alguns terrenos 20 por 50 mil metros quadrados que dava para encaixar aquele projeto. Acabou. Mas isso não existe mais. Acabou. E mesmo assim, você tem insolação, nenhum é igual ao outro. Nada. É impossível você ter dois terrenos idênticos. Exatamente. Às vezes o mesmo projeto tem uma vista bonita, mas no outro lugar não tem. A insolação não é a mesma. É muito raro você poder repetir um projeto. Meyer, eu queria que você contasse algum acontecimento na tua vida que mudou o rumo. Eu sei que você contou desse caso com teu pai, que é emblemático, eu já tinha ouvido essa história. Tem o caso que eu sei que o Covid foi muito duro, eu não sei se isso mudou o teu mindset, a forma como você enxerga os negócios. Que acontecimento que mudou a tua forma de ver o mercado, de você atuar? Olha, eu tive agora recentemente, em 2019, setembro de 2019 até sair 2020, eu tive Covid, fiquei 6 meses, 160 dias no hospital, quase morri. 4 vezes chamaram minha mulher e meus filhos, falaram, despede, não passa de hoje, e eu consegui sobreviver. Não sei como, se eu te mostro fotos de como eu fiquei, eu vi. Você deve saber, eu falei, não dá para quê. Se eu tivesse me vendo lá, daquele jeito, eu falo, esquece que já não tem mais jeito. E deu. E eu, por incrível que pareça, eu não mudei nada. Nada. Minha forma de pensar, nada. Você pode perguntar para meus amigos, não mudei. Por quê? Lá dentro. Eu mudei nada. Eu mudei quando eu tinha 31 anos de idade. Quando eu tinha 31 anos de idade, eu trabalhava demais, começo de carreira, eu trabalhava muito, de manhã, de tarde, tudo, trabalhava demais. Eu tive um estresse. E eu fui parar numa enfermaria, achei que eu estava morrendo. Eu não estava. Eu já tinha 2 filhos pequenos, mas naquele momento na minha cabeça eu falei, puxa vida, quanta coisa que eu deixei para o futuro, que quase que o futuro acabou. Então logo depois disso, eu mudei. Aí eu comecei a trabalhar em casa, eu já morava numa cobertura, aqui nos Jardins. Eu não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada, eu chamava o pessoal do escritório, que eu não tinha sócio, era eu, uma secretária, mas depois montei um time. Eles vinham para em casa, eu fazia uma reunião de 1 hora, 2 horas, tomava todas as decisões de compra de terreno, venda de apartamento, financeiro, eu assinava todos os cheques, fazia tudo. Em cheque ainda? Era cheque, naquela época tinha cheques, né? E eles iam embora e eu fui fazer tudo que eu não fiz minha vida inteira.
eu fui correr de kart, que era um sonho da minha vida. Eu achava que ia ser um piloto de Fórmula 1 e nunca tinha dirigido nenhum carro, nenhum kart. Eu fui tocar órgão, eu fui fazer terapia. Órgão, não, eu parei com 4 meses. Você conseguiu aprender? Não tenho a menor vocação, menor. Meu negócio é... O mais importante é ter consciência. Tentei. Eu achava que eu ia reger uma orquestra, não sabia nem tocar um instrumento. Então, eu fui fazer terapia, E eu comecei para o Ibira, e eu comecei a correr no Ibira todo dia, corria todo dia 6 a 10 quilômetros, todos os dias, menos sábado e domingo. E comecei a ter aula de inglês andando no parque, ficava andando, tendo aula. E fui fazer tudo que eu fiz minha vida inteira. Eu, assim, tive meu pai muito enérgico. Então, eu me lembro que eu adorava assistir desenhos, cartoons, desenhos na televisão. Qual que era o preferido? Aí eu gostava olha, o meu preferido é o Manda-Chuva, Zé Colmeia depois, os Jetsons. Pica-Pau? Pica-Pau. Tinha todos, adorava todos. E eu nunca podia assistir. Coitado de mim, se meu pai chegasse um dia em casa e eu estivesse na televisão. Era estudar. Depois estudar, era trabalhar. Então eu tinha passado minha vida só estudando e trabalhando. Falei, quando é que eu vou fazer aquilo que eu realmente tenho vontade? Aí eu falei, para. Então eu fiquei 1 ano e meio nessa de trabalhar em casa 1 hora por dia e fazer tudo o que eu queria. Fantástico. Depois de 1 ano e meio eu comecei a voltar, que aí depois de um tempo veio o plano Collor, tinha que começar a trabalhar um pouco mais, em 1990. Aí eu comecei para o escritório à tarde. E dos meus 31 anos de idade até hoje, só fui para o escritório depois do almoço. E não tinha home office, né? Não, nada. Você desenvolveu uma nova forma de gerir. Eu vou contar um segredo que eu tinha. Eu tinha um ramal do escritório na minha casa. Você puxou uma extensão? Tinha uma extensão. Então alguém me ligava no escritório. Não sabia onde você Não sabia onde eu estava. Eu estava deitado na minha cama vendo desenho. E aí, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, me ligava. A secretária me passava para meu ramal, eu falava com o cara achando que eu estou de terno e gravata no escritório trabalhando, eu estava na minha cama vendo televisão. Mas isso me ajudou muito a enxergar, porque você ficando de fora, quando você trabalha muito, você troca o urgente pelo prioritário. Então você vê um negócio que é urgente, precisa resolver, você vai lá e está resolvendo urgente. Só que aquilo que é o mais estratégico, que você deveria estar olhando, você não olha. Peraí, vamos pegar esse código, esse é importante. Quer dizer, então as pessoas elas trocam o urgente pelo que deveria ser prioridade. Trocam o prioritário pelo urgente. Por estarem lá e mergulhadas naquela correria. Prioritário pelo urgente, eu falei ao contrário. Então o que acontece? Ela pega uma coisa, em vez de cuidar do prioritário, tá lá a coisa, aparece um cliente, aparece alguém entra na tua sala, um diretor entra e fala, olha, estou com esse problema. Assunto que não é tua prioridade, é dele. Sim, mas você acaba tendo que resolver, porque a diretoria, todo mundo assim, se acostuma muito com a tua presença lá e se puder deixar decisões que eles deveriam tomar, para você tomar, para eles é melhor, é mais confortável, mais cômodo. Então ele vai entrar na tua sala e pergunta, aí vai pergunta, e quando você vai ver, você passa o dia inteiro apagando incêndio e não cuidou. Não gerou valor. Do prioritário. Então, eu acho assim, quando você fica de fora, você presta. Eu acho que aquele ano que eu fiquei trabalhando em casa, proporcionalmente, foi o melhor ano da Tecnisa para mim. É mesmo? Lancei 11 empreendimentos, 11 prédios naquele ano, 1986. Ajudou o Plano Cruzado, tudo ajudou, mas era assim. Então, e as melhores decisões que eu tomei, acho que na minha vida, eu tomei às vezes numa praia. Quando eu estou numa praia, olhando para o mar. E aí você começa a ter as ideias, começa a enxergar coisas que quando você está envolvido no dia a dia, você não percebe. A gente está escutando isso de Meir Nigri, não é de uma... É verdade, olha que coisa incrível. Alguém te criticou por essa postura? Falar o cara não trabalha? Sim. Porque naquela época... Eu me lembro que eu tinha um grande investidor, um banqueiro muito famoso, não vou falar nome aqui agora, mas eu me lembro quando eu falei... Conta pra ele. Fica só entre a gente. Depois eu te conto o nome. Você conhece bem. Conhece bem. Bem, da família você conhece bem. E aí, ele era meu investidor, e quando eu comecei a correr de kart, ele falou, vou parar de investir com você, porque as pessoas têm um preconceito de quando uma pessoa, porque naquela época todo mundo ia trabalhar de terno e gravata, e eu não ia. Hoje eu botei uma calça social aqui. Obrigado pela... Porque eu ia estar de jeans aqui, um topside, ia estar de meu Golden Goose aqui, né? Então, eu era aquele executivo completamente diferente do normal. Enquanto os outros trabalhavam horas e horas, eu trabalhava menos horas. Quantas vezes o Eli Horn me chamou para a gente juntar as empresas e queria que eu fosse o CEO da empresa? Eu falei, mas é hora da Cirela. Eu falava, mas você trabalha 16 horas por dia, eu trabalho poucas horas, 3, 4, 5 horas por dia. Ele falou, confio na tua responsabilidade. E eu mesmo assim achava que não era justo, porque eu não posso fazer o cara ficar trabalhando e eu na praia. Você foi muito próximo dele, né? Muito, fizemos muitos negócios juntos, muito. Ele é incrível, né?
Uma lição de vida. Sim, sim. É um pioneiro, um cara que fez muita coisa. Um cara, esse é um raçudo também. Raçudo, Raçudo, né? Porque ele começou a vida dele como corretor de imóvel, procurava terreno, 5 horas da manhã vendo terreno, depois revender terrenos, e dar sinal e revender o terreno. A gente pode falar que tempo de escritório, horas trabalhadas, não é sinal de prosperidade ou de... Sim, para mim com certeza. Sucesso? Sim, com certeza. Claro que você tem que estar presente lá. Por exemplo, hoje eu tenho um dia a dia, que agora eu estou no conselho, eu sou presidente do conselho. Então eu vou para o escritório só quartas-feiras à tarde. Mas eu recebo todo dia toda a movimentação financeira, por e-mail, recebo todo dia todas as vendas, inclusive com as margens a valor presente. Então, a importância dos dados também. Tudo. Né? Então, assim, você tem que monitorar. Não é também ficar em casa e não fazer nada. Você tem... O fato de você não estar presente lá no escritório não significa que você não está trabalhando. Você está trabalhando. Na verdade, eu tenho um grande empresário amigo nosso aí que não é do setor, que ele fala, que ele é presidente do conselho de uma empresa gigantesca, ele fala, o meu trabalho é ler jornal. Ele fala isso. Então, você conhece bem. Você conhece bem. Então, é assim... O Warren Buffett tem essa filosofia, né? Ah, é? Ele passa a maior parte do tempo dele se informando. Então, quando eu estou lendo jornal, eu estou trabalhando, eu não leio jornal por prazer. Então, se não é prazer, deve ser trabalho. Muito bom. Tem uma piadinha boa sobre isso, mas um dia eu conto. É censurada, não? Não, é médio. Mas a informação, né? Esse conhecimento externo, às vezes as melhores ideias, você está numa viagem, numa conversa, interagir com bastante gente é um... Relacionamento. Às vezes você está num relacionamento, num evento, você está trabalhando, estou fazendo contato com alguém que virou um investidor. Como é que você faz network? Você faz isso tecnicamente, você gosta, se você aproveita... os ambientes que você convive para fazer network, olha, acontece eu vou te falar a naturalmente. verdade, gostar, não gosto. Verdade, ser sincero. Obrigado. Mas acho que tenho vocação. Então, por exemplo, eu sou fundador e presidente de uma confraria de vinhos. Fez 26 anos, infalível. 2 vezes por mês, está lá, eu faço. Eu tenho lista de todos os frequentadores, todo mundo que frequentou a nossa confraria em 26 anos, todos os vinhos que nós tomamos em 26 anos, presto conta, compro o vinho, guardo, organizo tudo. Então é o seguinte... e eu junto as pessoas. Trabalhos na comunidade judaica, você conhece muita coisa. Eu fiz muita coisa, ganhei prêmios em Israel, no Parlamento de Israel. Por toda a sua atuação. Fiz bastante coisa, então eu junto as pessoas. Pergunta se eu gosto. Odeio, detesto, mas eu acho importante. Então, é assim, eu tenho uma certa vocação, eu vou lá, conheço os caras, mas aí acabo dando coisa. Eu lembro quando fui fazer terapia, que eu cheguei a uma conclusão. Tudo que eu gosto de fazer é fútil. E tudo que eu acho que é importante é chato. Então, como você concilia? Um pouco de tudo. Então, por exemplo, correr de kart é uma delícia. Não vim para o mundo só para ficar correndo de kart, é pouco. Você se força, as coisas que você não gosta muito, você se força? Se for importante, sim. Quando é importante, sim. Então, por exemplo, trabalhar para organizar eventos comunitários, levantar dinheiro para uma instituição beneficente. E é chato pra cacete. Ficar pedindo dinheiro para os outros, para ajudar, é chato. Tem cara que eu acho que fiz demais. Desde os 17 anos de idade eu nunca parei. Para o setor também, inclusive. Para o setor, para a cor, para tudo. Aliás, você foi o fundador da Abrainc. Sim, a Abrainc começou assim. Tinha um grupo de 14 empresas que se reuniu na Cirela. Aliás, eu fui uma 14ª empresa a entrar. Fui o último a ser convidado. E era só para falar de Minha Casa Minha Vida, que a gente não tinha atuação nenhuma. Então eu nem ia. Mandava alguém do escritório lá, mas eu nem ia. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar. 1 ano e meio, 2 anos, fui lá. E eu comecei a ver que a gente poderia abordar outros assuntos, não só da Minha Casa Minha Vida, e dos setores da média e alta renda também. Aí sugeri que a gente criasse uma associação. Aí sugeri, dei o nome, registrei, inclusive o nome Abrainc que estava lá registrado no meu nome, depois passei os direitos para eles. E começamos, juntei um monte de gente e... Na época, então, convidei o Rubens Menin para ser o presidente, que ele estava pilotando... O França já entrou desde o começo? Não estava. O França era conselheiro nosso na Tecnisa. E aí, quando a Abrainc começou a procurar um presidente, aí eu sugeri o França se ele não toparia, ele topou e no final ele acabou indo, entendeu? Então, mas aí o que aconteceu? Começamos a Abrainc e durante um tempo foi muito bem, mas aí começou que a Abrainc estava com um foco só na baixa renda. Eu era vice-presidente, a gente tinha muito conflito, a baixa renda com os outros, então resolvi tomar vida própria, saí, fui pilotar o assunto do distrato, juntei uma meia dúzia de empresas e a gente batalhou para aprovar uma lei de distrato. Né? Você que está no mercado imobiliário e hoje tem a lei dos distratos,
Mérito Não, mas não, desse senhor aqui. infelizmente ela não é ideal como ela é no mundo inteiro. Ainda aqui... Mas ela trouxe um ambiente conhecido, pelo menos você sabe mas a infelizmente regra, né? também muitos desembargadores não estão seguindo a lei atual. Isso que não dá para entender. Outro dia jogando tênis com um desembargador que eu não conheci na hora, num jogo, ele falou que muitos não estão julgando. Eu falei, mas o que leva um desembargador, se existe uma lei, não julgar de acordo com a lei? Explique. Ele não soube dizer. Então, assim, então o Abraim começou, e aí eu comecei o distrato, resolvemos, e eu falei, então vamos começar uma nova associação para cuidar mais da média e alta renda. Eu pensei, para que criar uma nova? Então vamos no Secov. O Secov é uma tremenda instituição, só que o Secov trabalha com muitas outras coisas. Ele faz incorporação, faz loteamento, faz... intermediação, condomínios, administradoras de condomínios. Então tem muitos associados, abrange muita coisa, vendas, né, imobiliárias, que não era focado só na incorporação. Eu falei, então vamos começar a criar um grupo só focado na incorporação. E criamos o GEIS, que é o Grupo de Empresas Incorporadoras do Secov. Muito atuante. E nós então fizemos assim, dentro do Secov, para poder usar as instalações físicas e toda a estrutura do Secov, mas com independência total, com vida total. E fizemos eventos bárbaros. Tivemos assim, Paulo Guedes, o Bolsonaro, levei o Bolsonaro lá presencialmente, Roberto Campos, o Tostes, que era o secretário da Receita, etc. Fizemos vários eventos, fizemos bastante coisa, divulgamos muita coisa, conseguimos aumentar, por exemplo, o Procotista aumentou o limite, conseguimos introduzir aquele plano de financiamento imobiliário em IPCA, nós convencemos a Caixa e o governo, todo mundo, fizemos, foi um negócio, foi um golaço, pena que agora pararam um pouco, porque o IPCA subiu muito lá, um pouco. Quando a gente introduziu esse plano, a Caixa imaginava que ia ter 1 bi de procura, teve 20 bi de procura, 20 vezes mais procura do que eles imaginavam. Foi um negócio maravilhoso. Isso permite que muitas famílias que não têm condições de comprar hoje, porque o sistema hoje do financiamento imobiliário é um sistema mal feito, péssimo, porque ele é o saque, né, que é juros sobre saldo devedor, e quando a gente muda o indexador, em vez de TR e usa o IPCA, ele com juro um pouco mais baixo dá uma prestação mais suave. Explica, a parcela começa muito alta no sistema saque. Para você ter uma ideia, a valor presente no sistema saque com as taxas de hoje, a primeira parcela é da ordem de 20 vezes a última parcela. Ela vai decrescendo tempo, só que a pessoa não consegue arcar com a primeira. E vai decrescendo muito. Então, quando a gente faz o plano em IPCA, ela normaliza, ela cai também, mas cai pouco. Então, assim, permite que mais... Por exemplo, depende do segmento de renda que você estiver, você consegue, na baixa renda, mais de 5 milhões de famílias que não conseguiam adquirir o imóvel próprio. 5 milhões de famílias, é muita quase 20 coisa. milhões de pessoas, né? É muita coisa, é muita gente. E quanto mais você vai subindo, menos gente, mas aumenta muito. Então, hoje, ao invés de vender um apartamento de 50 metros quadrados e um monte de famílias, muitas famílias não conseguirem nem comprar esse, você podia estar vendendo esse de 50 para essas 5 milhões de famílias e esse de 50 metros podia comprar um 100. Entendeu? E é muito curioso que mesmo num financiamento imobiliário de 30 anos, os financiamentos são quitados em média em 8 anos. Isso é dado da BCIP. Então, assim, fica muito difícil entrar e muito fácil sair. Então, ao invés do cara usar os 30 anos, o cliente está usando... Mostra que ele está descalibrado. 8, está descalibrado. É uma pena. Bem, alguma coisa te deixa enfurecido, te tira do prumo? Ou hoje em dia você já está equilibrado a ponto de nada te... Não, hoje o problema que mais me deixa assim é a insegurança jurídica nesse país. A insegurança jurídica é muito grande. Ou é Ministério Público, ou é Prefeitura, é não sei o quê. São coisas assim... Nós temos casos de projetos que estão na Prefeitura, que a Prefeitura aprovou, que foi para a CTLU, foi para o órgão máximo aprovado, está tudo aprovado, de repente vem o Ministério Público, questiona e manda devolver dinheiro para todos os clientes, embarga a obra, faz isso. Está tudo aprovado, está tudo na lei. Então, assim, nós temos muitos casos desse tipo. Então, essa insegurança, a questão que você vê o distrato, hoje tem uma lei, desembargadores não seguindo a lei que existe. Eu uma vez conversando com um membro do Ministério Público, falando uma coisa, ele me exigiu uma coisa lá numa aprovação, eu falei, mas a lei diz que eu não preciso. Ele falou, o que me interessa a lei? Assim. Então, difícil viver num país. Você tem algum conselho para dar nesse sentido para quem está hoje atuando no setor? Olha, ir a fundo, tentar minimizar os riscos, mas ter consciência que eles existem ainda e às vezes algum risco que não estava muito na conta.
E principalmente o conselho principal, assim, mais genérico, é nunca dar um passo maior que a perna. Esse era o conselho que eu daria assim em geral. Faça uma coisa que se der tudo errado, você não morre. Eu sempre falo uma coisa, a gente não pode se dar ao luxo de correr o risco de quebrar. Você não pode ser esse luxo. Isso é muito importante. Entendeu? Porque você tem que tentar sempre pensar. Algumas vezes não tem jeito, não tem jeito. Aí acontece uma coisa muito fora do normal, não tem jeito. Mas tem que tentar minimizar esses riscos. Excelente. E para a gente ir já para a reta final, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Foi isso que eu acabei de falar. Nunca dei um passo maior que a perna. É o mesmo? É o mesmo, porque... Eu achei que esse era o seu conselho, mas foi um conselho que você também recebeu? Sim, e eu sempre tive essa preocupação, desde meus primeiros negócios, mesmo quando eu já tinha condição de bancar sozinho o empreendimento, eu levei 10 anos juntando sócios e fazendo e prestando serviço, ganhando serviço, e cada vez que eu ganhava um pouco de taxa de administração, aumentava minha participação nos negócios, mas mesmo quando eu já tinha condição, eu não fazia. Porque eu sempre pensava o seguinte, eu invisto se eu ganhar 2, eu invisto 1, guardo 1. Entendeu? Então, eu sempre fui ter uma política de não apostar todas as fichas. Hoje muita gente, principalmente os novos empreendedores, acham que é tudo da noite para o dia, né? Escutam histórias de empresas que ficaram trilionárias quase que instantaneamente e não é assim, né? Muito esforço, muita coisa, tem que começar pequeno, estrada, né? e ir fazendo, é isso. Quantos anos do setor? Putz, olha, se eu considerar que está quase uns 50 anos. 50 anos. Tecnisa 47, que abrimos a 47 já? 47, foi 50 tem que ter um festão, hein? 50 tem que ter um festão de... Tem que fazer. Data maravilhosa. Você nasceu nesse ano que foi? Tem quase minha idade. Você não tem 50? Eu estou quase fazendo 50. Quase? Os cabelos brancos, que branco, não tem nem branco. Cheio de branco já. 50, tá bem, parabéns. Essa luz entrega ainda. Parabéns. Olha, eu tenho 70, acabei de fazer 70. Bonito. Então você imagina, eu com 20 anos eu já estava lá atuando. E um pouco antes, como meu pai era engenheiro civil também, eu já tinha uma... Sabe que alguma vez eu tinha 9 ou 10 anos de idade e fui ver um prédio que meu pai estava construindo. E eu vi uma cena incrível, que os prédios do lado eram umas casas antigas de alvenaria, então puseram um charuto de madeira, travando as casas pela do lado. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Explica o que é charuto, as pessoas não vão entender que é um travamento. É um travamento para as casas não tombarem, né? Quantos anos eu tinha? Vamos falar uma coisa. Com mais ou menos 20, minha terceira obra, tinha 24 anos de idade, eu tinha uma situação semelhante na fundação. Você remeteu aquela... Eu lembrei, vamos fazer um charuto, só que não de madeira, alugamos da estrutura metálica e fizemos para travar as contenções que tinha do coisa, poder escavar tudo e poder entrar com uma bobcat e poder fazer os blocos que não tinha como fazer. E eu lembrei disso, vamos fazer, e fizemos, foi uma solução bárbara. Foi super legal. Incrível. Pessoal, esse foi Meyer Nigri, são 50 anos de experiência, de estrada, de atuação no mercado, que ele condensou aqui nesse nosso podcast. Queria te agradecer, Meyer, não só pela entrevista, mas por tudo que você já fez pelo setor, por ser um titã do mercado imobiliário. Sempre bem-vindo ao nosso canal e eu tenho certeza que isso aqui vai contribuir demais, trazer vários insights, que é o nosso princípio de ajudar o incorporador, ajudar o empreendedor a poder prosperar nesse cenário tão difícil e tenho certeza que você contribuiu demais nesse bate-papo de hoje. Ale, eu te agradeço a oportunidade de a gente poder contar um pouco do que a gente fez e torcer para que todo mundo aí no setor, que a gente tenha um setor saudável, porque no final nós geramos habitação, casa própria, geramos emprego, pagamos impostos, a gente só faz o bem aqui para esse país, então torcer para que todo mundo seja bem sucedido. Obrigado. Obrigado.